Então, na verdade, a tecnologia digital, ela ampliou o alcance da mensagem da palavra, o alcance da mensagem do evangelho, proporcionou canais mais eficientes em velocidade e alcance de forma global para a gente poder falar sobre o evangelho, sobre salvação e vidas que precisam conhecer a palavra e precisam alcançar essa oportunidade também de vida eterna, né? O Senhor foi estabelecendo isso, né, essa comunicação mais rápida, até a comunicação 2.0, que é essa internet onde eu posso comunicar, responder, mas também uma comunicação que também é importante e que veio também auxiliar na evangelização, que é a rádio e TV, né? E que também é uma comunicação rápida, apesar de ser uma comunicação de uma via só, onde eu mando a informação, mas é uma comunicação também que alcança uma quantidade de pessoas assim imensurável, né? A gente pode dizer assim. E isso também auxiliou a evangelização, inclusive no nosso meio, com a criação da TV Manaim, com a Rádio Manaim, pôde alcançar inúmeras pessoas, né, pastor Wellington? É verdade, né? Eu estava aqui lembrando, pastor Fausto, da pandemia, né? Os cultos fechados, as igrejas fechadas, sem verdade. culto. Quem é que sustentou o nosso povo com alimento espiritual diariamente, né? Sim. Foi o uso da internet. Isso Os mesmo. cultos sendo transmitidos, as reuniões. E o Senhor nos avisou antes, né? O Senhor já Nos falou, preparou, foi verdade. prepara isso, porque vai verdade. ter. E o Senhor nos preparou antes. Uma grande bênção. Antes da pandemia, né? Toda a estrutura A gente já estava pronto. pronta, os cultos sendo transmitidos, né? Isso mesmo. E você que nos assiste hoje, talvez você esteja nos assistindo pelo YouTube, que é um meio de internet, ou talvez esteja nos assistindo pela TV Manaim, que é a televisão, né? E a TV não é novidade, não. Já ali em 1950, por aí, com a TV, já surgiram os primeiros programas evangélicos. Surgiram até grandes pregadores da televisão, alcançando grandes quantidades de pessoas ali, usando a internet, usando a rádio, né? A própria Igreja Maranata tem a emissão de rádio FM em algumas cidades. Então, é a tecnologia sendo utilizada, né? Então, o Senhor, Ele sempre prepara todas as coisas e usa aquilo que é desenvolvido com a sabedoria que Deus nos dá, né? Porque a ciência vem também de Deus. Deus capacita homens para desenvolver a ciência, a tecnologia, auxiliando na difusão ali do Evangelho. Então, a TV, o rádio, junto com a internet, foi algo fantástico. E possibilitou o alcance de muitas pessoas. E a gente acha que isso tem muito tempo, igual o pastor Wellington falou. A primeira, por exemplo, nós estamos chegando numa época de Copa do Mundo, né? A primeira transmissão a cores foi na Copa do Mundo de 70, então não está muito longe. Vê que nessa última hora, por que nós estamos falando isso? Nessa última hora, esse último momento que nós estamos vivendo profético, que é o momento da volta de Jesus, o Senhor tem disponibilizado diversos canais de evangelização para que se cumpra a palavra dele, para que todos tendo acesso ao evangelho, então venha o fim, né? Então, quando o evangelho for pregado a toda criatura, então verá o fim. E isso é maravilhoso, esse alcance. É isso mesmo. Ressaltando aqui o que o Wellington comentou, acerca desse alcance das televisões, né? O Wellington é dessa área de telecomunicações. A gente vê como é que foi essa evolução. Hoje, zonas rurais, selvas, lugares onde dificilmente você colocaria uma antena de transmissão de TV, já são alcançadas por quê? Pela transmissão satelital. Não é isso, Wellington? É um aperfeiçoamento dessa tecnologia, né? E até isso o Senhor tem permitido. Então, tem uma população, está numa região muito isolada, não tem antena de transmissão. Não tem internet. Não tem internet, a TV não chega, mas hoje já temos a transmissão satelital. Então, até essas regiões rurais ou de selva, lugar muito longínquo, também já podem ser alcançados pelo Evangelho, como o Wellington exemplificou aqui, né? A Rádio Manaim e também a TV, né? Pode também levar a mensagem. E a gente vive muito isso hoje, muitas comunidades ali ribeirinhas, Amazonas, são alcançadas através do nosso satélite, que chega lá, a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo estabelecida. Mas não importa se é uma ou outra denominação, a igreja, na palavra só está descrita a igreja fiel vai ser arrebatada e ela vai morar com o Senhor na eternidade. Mas nós fomos tendo internet, fomos tendo TV,
né? O Senhor foi abrindo essas portas, mas ainda tinha uma barreira que nós precisamos transpor, que ainda era difícil, que era do idioma. Às vezes você tinha acesso a um local, mas você precisava de um tradutor, você precisava de... E às vezes idiomas, dialetos diferentes. O pastor Gilson até contou aqui pra gente uma vez que ele foi num local fazer uma evangelização, onde um pastor falava em português para ele traduzia em inglês para um outro pastor e o outro pastor traduzia para o dialeto africano da ocasião. Então a gente arrumava situações, mas a inteligência artificial vem também para nos dar um auxílio nisso e nós precisamos usar como uma ferramenta, não é isso, pastor Miguel? Sim, a tecnologia foi multiplicando e veio a inteligência artificial que ela utiliza o que já é conhecido. Então ela organiza as coisas muito mais rápido para que o entendimento daquilo que está sendo pesquisado seja alcançado. Em relação à palavra, o pastor Tiago falou, por iniciativa de pastor Gideuti, nós o vimos pregando em russo, em outras línguas, inclusive a inteligência artificial conseguiu dar até a entonação de voz. Não é apenas como se tivesse uma dublagem, mas até mesmo pastor Fausto fala de um jeito, pastor Hélio de outro. Então, aquela maneira de falar da pessoa, a inteligência artificial consegue. Fantástico. Com isso, ampliou o alcance do evangelho, que a inteligência artificial pôde trazer uma expansão muito grande e alcançando a vários povos, inclusive dialetos que eram difíceis de ter tradutores, igual o pastor Tiago falou, mas que ela consegue mudar simultaneamente uma mensagem para que o que está escrito ela organiza e passe na língua natural do país ou daqueles lugares que tem um dialeto diferente. Mas a palavra do Senhor é transmitida. Mas uma coisa nós temos que deixar bem claro. A inteligência artificial ela é um mecanismo que foi desenvolvido, é uma ferramenta, mas o entendimento do mistério da palavra é só por uma ação do Espírito Santo. Então, ela ajuda muito a expandir, mas a experiência pessoal com o Salvador é o que nós almejamos quando utilizamos esse tipo de tecnologia. Eu gosto de usar esse exemplo com meus alunos sobre a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta. Você imagina, primeiro a gente tinha uma chave fenda, né? Você tinha que fazer força, apertar. Aí depois alguém foi e criou uma chave de fenda com catraca. Você não precisava mais tirar a chave de fenda. Ela estava lá, você só girava o braço para um lado e para o outro, ela ia girando. Melhorou, não melhorou? Aí depois alguém foi lá e inventou uma parafusadeira, que você só aperta o botãozinho e ela gira, mas ainda quebrava o parafuso. Agora tem a parafusadeira com controle de tração, controle de força, fura, parafusa, depois vai até fechar o buraco, né, que você faz. E são ferramentas. Elas colocadas na mesa, vão fazer alguma coisa sozinhas? Não. Cada uma delas, se você usar, você vai ter um tempo para você fazer uma coisa? Sim. Então, se você puder usar que vai te otimizar mais o tempo, melhor, né? Vai te tirar força? Melhor. A inteligência artificial, a internet, são ferramentas para isso. Por trás dessas ferramentas, tem que ter um profissional habilitado. Agora, por trás dessa parte espiritual, por trás dessas ferramentas, tem que haver a ação do Espírito Santo. Amém. Se não tiver a ação do Espírito Santo, não há conversão. Nós mesmos somos ferramentas na mão do Senhor, somos instrumentos na mão do Senhor Não para a transcende salvação para a de vidas. eternidade, né? Se não tiver Espírito Santo, ele vai pregar em russo, em grego. E aí, Esse homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tem um aspecto que você está falando acerca de tempo, que olhando aqui todo esse histórico que a gente já tem visto aqui nesse assunto, se nós olharmos desde a prensa de Gutenberg foi falada aqui, passando pelas... tudo isso que a gente já viu, né? Vindo das estradas, passando pela prensa, passando pela invenção do computador, invenção da internet, a radiocomunicação, satélite, chegando agora à inteligência artificial, o que a gente consegue ver que foi uma crescente em tudo isso? O que você acabou de exemplificar aqui. A velocidade da transmissão da informação. O Senhor tem pressa em cumprir esse projeto de salvação. Então, tudo que a gente está ganhando com o passar dos anos, que a gente está mencionando aqui, é velocidade para evangelizar. Então, hoje, para se evangelizar, você tem ferramentas na mão
que te garantem uma velocidade e uma eficiência maior para que a palavra chegue em determinados lugares e alcance pessoas que estavam antes isoladas e que talvez até poderiam ter acesso a essa informação, a palavra do Evangelho, mas num lapso de tempo maior. Eu poderia pegar, a gente está mencionando, você mencionou a população ribeirinha, né? Eu poderia pegar a palavra, colocar num barco, né? Seguir pelo rio, e depois de dias eu chego lá e Como vou foi divulgar feito a palavra. Como foi feito em muitos e muitos anos por muitos Exato, missionários, né? missionários, Missionários pelo mundo afora. O que a gente vem ganhando ao longo do tempo? Velocidade. Isso aí. O Senhor tem nos permitido ganhar mais velocidade na transmissão da palavra, né? Esse é o comentário que eu queria fazer do exemplo da chave de fenda que você falou, eu achei interessante, porque traz para isso também que a gente está falando aqui. Velocidade e segurança. E segurança. Porque antes você tinha missionários que às vezes enfrentavam as intempéries do tempo, às vezes problemas relacionados com governos e eram perseguidos. Hoje você tem um acesso que é mais seguro. Mais também, seguro. mais rápido e mais seguro. Então você consegue evangelizar com muito mais velocidade mesmo. Mas se não tiver o Espírito Santo, né, o pastor fala, não, Exatamente. não, tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o único que pode convencer o homem. Ele nos usa como um instrumento. Instrumento. E nem precisaria, ele podia fazer por si só. Exatamente. Mas ele quer nos usar como instrumento para a salvação de vidas. Por que ele quer nos usar? Porque ele quer nos dar essa experiência de você poder levar a palavra para alguém e aquela pessoa ser convencida pelo Espírito Santo. E ali agora os dois juntos vão caminhar rumo à eternidade do Senhor. E você vai lembrar, não, fulano de tal me evangelizou, mas quem salvou? Foi o Espírito Santo. É. Paulo plantou, né? Apolo deu crescimento, mas Apolo regou, né? Mas o crescimento vem do Senhor, o crescimento vem de Deus, né? O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, é ele quem faz o homem compreender que há um projeto de salvação. Como o Tiago bem falou, nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Somos usados para levar essa palavra. Assim como a gente está mencionando aqui, ferramentas. Tudo que a gente está mencionando aqui são ferramentas que podem perfeitamente e estão sendo usadas perfeitamente para divulgar o Evangelho, divulgar a palavra de salvação. Mas quem vai agir, quem vai operar no coração do homem, não é a inteligência artificial. Não é uma internet mais rápida ou uma transmissão segura. É o Espírito Santo, que vai entrar no coração do homem, vai trabalhar no coração do homem e vai transformar, vai mudar a história dele. O Espírito Santo faz isso. É porque o Evangelho, ele tem um segredo, ele tem um mistério, é Jesus. Então tem que ter o Espírito Santo para revelar Jesus que está na palavra, que está no Evangelho. Se Jesus não for revelado pelo Espírito Santo, não tem salvação. Então nós somos um meio ali, né, usado pelo Senhor para levar a palavra. E o Espírito Santo é quem opera e completa essa salvação. É o texto que está aqui, né? João 16,13 é o que o Wellington está falando aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar, e não vos anunciará quem? O que há de vir. É o que o Wellington acabou de falar aqui, né? Então é anunciar Jesus. Mas quem convence é o Espírito Santo. É uma ação gloriosa do Espírito Santo, que convence o homem de tudo isso, né? E apresenta Jesus, conforme o Wellington comentou aqui, João 16, versículo 13, né? E às vezes até um link que você manda, uma mensagem pelo WhatsApp, o Senhor nos usa para isso. Às vezes você vai mandar uma mensagem que para você está sendo até despretensiosa, né? Vou mandar aqui um versículo aqui para um amigo meu, e ali através daquele versículo, daquele link de um programa, daquele momento, daquele convite, aquela pessoa ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. O Senhor vai usar aquilo ali para abrir uma porta para que a semente seja plantada. E aquela pessoa vai receber e vai se converter através de uma ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo te usou como um instrumento para a salvação. E não há glória maior para o homem, ou seja, não há coisa melhor para o homem do que ser usado na mão do Senhor para a salvação de vidas. Há momentos que a gente é reconhecido, nós somos da parte científica, o ponto mais alto de um cientista é o prêmio Nobel, né?
e dentro das nossas áreas ser reconhecido. Não, isso aqui é referência nisso, aquele é referência naquilo, aquele professor é referência em física. Mas o maior título que a gente pode ter na nossa vida, o maior reconhecimento que a gente pode ter na nossa vida é aquele que o Senhor vai olhar para nós um dia e vai falar assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não existe nada melhor do que isso. Porque nesse dia é o dia que nós vamos ter na eternidade. Amém. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É isso que nós queremos, ser esse servo bom, fiel, que vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor, não é isso? Toda essa tecnologia que a gente está falando aqui, ela alcança o ouvido do homem. Faz com que chegue nele o ouvir a palavra. Mas quem alcança o coração é o Espírito Santo. É ele que vai agir no coração do homem. A tecnologia vai fazer, internet, satélite, vai fazer chegar a mensagem vai chegar. Mas é o Espírito Santo quem age. Então, a inteligência artificial, ela não tem a unção para agir na vida do homem. Ela vai proporcionar o conhecimento, mas ela não tem a unção. É o Espírito Santo que vai agir. Esse é um assunto que se a gente ficar conversando aqui, arrumando experiência, então a gente fica aqui até amanhã, né? Com certeza. Mas nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria pedir ao pastor Wellington para que possa fazer as considerações finais desse episódio que falamos sobre ciência e evangelização. Tudo isso que nós falamos aqui, nós podemos ver que é profético. Daniel, que viveu ali cerca de 600 anos antes de Cristo, o Senhor revelou a ele o seguinte, Daniel 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. O transporte aqui, correndo, avião, navio, né? E a ciência se multiplicará. Então isso se cumpre em nossos dias. A ciência se multiplicou de forma maravilhosa. O Evangelho está em toda a face da terra. Nós aguardamos a qualquer instante a volta do Senhor Jesus. O que falta para o Senhor voltar? Completar o número de salvos. E para isso a igreja precisa evangelizar. Glória a Jesus, né? Amém. Cumprido esse tempo do Senhor, vai chegar o grande dia, Amém. né? Amém. Onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu queria agradecer aqui a presença dos pastores, pastor Miguel, muito obrigado. Volte sempre, né? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Wellington também, diretamente do exterior, né? Lá de Natal. Pai do Senhor. Pai do Senhor já vai estar aqui. O Wellington ainda vai estar com a gente em mais um episódio, né? Que a gente vai estar aqui conosco. Pastor Fausto também, né, pastor Fausto? Amém. Muito obrigado pela oportunidade aqui, Thiago. Amém. Glória a Deus. E a você que está nos assistindo, olha, se você gostou desse conteúdo, há uma outra infinidade de conteúdos na nossa plataforma no YouTube, tanto do programa CS Fé, quanto de outros programas da Igreja Cristã Maranata. Então vai lá, assista, curta, compartilhe, comente, porque é ali muitos assuntos que nós estamos disponibilizando para os irmãos, para que os irmãos tenham conhecimento daquilo que é a obra do Senhor, aquilo que é a obra gloriosa do nosso Deus. E a você que está nos acompanhando pela TV Manaim, logo após esse programa vai começar um outro programa, que aí também vai trazer a palavra de Deus para o seu coração. A todos, a paz do Senhor Jesus.